Buraco negro. O que se sabe, o que é, o que não é. Buraco negro. Então, eu sei que o buraco negro tem aquela fama, né, de vai chegar e destruir tudo e pegar, assim, todo mundo pergunta, ai meu Deus, será que tem um buraco negro chegando na Terra que vai pegar e engolir? Mas não, o buraco negro, ele é uma região do espaço porque assim, quando Einstein, em 1908, alguma coisa assim, ele mostrou que o universo é feito de um tecido chamado espaço-tempo. E o tempo, a partir daí, ele se torna relativo. Porque antes disso, a gente achava que o tempo era absoluto. Então, assim, o tempo aqui está passando da mesma forma que o tempo lá num satélite, no Sol ou num buraco negro. Só que aí se mostrou que isso não era verdade. Alguns anos depois, ele mostrou, então, isso era relatividade restrita, levou o nome de relatividade restrita, isso. Alguns anos depois, ele introduziu a relatividade geral. Na relatividade geral, ele mostrava que, assim, esse espaço-tempo, que é onde a gente está, é o tecido que a gente vive, que o universo está. O Einstein mostrou que qualquer massa distorce esse espaço-tempo. Então, e a gente sente esse fenômeno como a gravidade. Então, a gente está sentindo a Terra deformando o espaço-tempo porque a gente está preso na superfície da Terra. Então, essa força que a gente sente é a curvatura do espaço-tempo. E o Einstein mostrou isso, ele introduziu as equações e tal. E aí, um tempo depois, um físico chamado Schwarzschild, vocês vão ouvir muito esse nome, porque tem até o buraco negro de Schwarzschild. Ele Acho que já ouvi em algum filme falar sobre isso. Provavelmente, porque buraco negro de Schwarzschild em todo lugar aparece, assim. Então, ele estudando essas equações que Einstein introduziu, né, mostrando da deformação do espaço-tempo, ele chegou a um resultado que mostrou assim, pode ter um certo raio em uma certa região do espaço que a gravidade é tão intensa, mas tão intensa, ou seja, o espaço-tempo é tão deformado que nem mesmo a luz consegue escapar daquela região. Uhum. Então, assim, seria uma esfera escura sem luz saindo. O Einstein, tipo, a história é que o Einstein nem acreditou, assim, o Einstein achou que era só uma matemática, inclusive o Einstein morreu sem achar que buracos negros existiam, e na época eles nem chamavam de buraco negro, eles chamavam de estrela congelada. E aí, com o tempo, foi passando e tal, e encontraram evidência de um buraco negro já na década de 50 e perceberam que, não, esses objetos existem. Então, o que eles são? Eles são regiões do espaço que nem a luz consegue escapar. Só que, assim, o que a gente observa, né? Eu falei, a gente viu evidências dele, porque se nem a luz escapa, como que a gente vai ver uma coisa que, né, não... Aí tem mundo que fala, nem existe, porque não tem nada saindo, né? Porque quando uma matéria, ou uma estrela, ou planeta, ou qualquer coisa chegar perto de um buraco negro, pode ficar presa no campo gravitacional dele. Entendi. E nisso começa um processo que começa a espiralar em direção a ele. Dessa forma que ele está espiralando, forma um disco, como se fosse um CD mesmo. Tipo, no centro, o buraco negro e um CD girando em torno. O visual seria mais ou menos o que a gente desenha os anéis de Saturno, assim? Meio mais ou menos. Sim. Vai formando uma camada em volta. Isso, tipo um CD assim. E só que quando o processo é tão mais energético... espiralado, assim. Mais espiralado, isso. Aí, ó. O Gargantua é perfeito pra mostrar, assim, acho que o Gargantua é a melhor simulação que a gente tem. O que é o... Qual que é? O Gargantua que é do filme Interestelar. Ah, tá certo. Foi o que o Gigalvão desenhou você ali segurando, apontando. Sim. Entendi. Então, seria esse disco, né, que tá no centro dele, assim. E esse disco brilha, realmente brilha, porque é um processo muito energético e pode liberar muita radiação. Mas o buraco negro exatamente seria aquele... A bolinha do meio mais escura, é isso? Isso. E a gente vê essa forma, esse anel em cima e o anel embaixo, porque ali o espaço-tempo está tão distorcido que a luz curva, a luz está sendo curvada. Então tem o disco brilha, porque é energético, Sim. E a parte de trás curva, então a gente vê esse brilho aqui e o centro que é o disco, de fato. Entendi. Na verdade, esse disco tá vindo da luz... Aliás, esse brilho em cima e embaixo tá vindo da luz do disco do outro lado. Isso, exatamente. E tudo que tá ao redor vai sendo atraído, sugado para esse buraco negro. Isso, o que tá espiralando vai ser atraído. E a partir do momento que entra num buraco negro, não sai mais. Ficou ali. Só que esse brilho... Mas quando você diz entra... É porque gruda em volta ou entra mesmo na parte escura? Entra, porque o buraco negro, ele não é que nem, por exemplo, uma estrela, como o Sol ou como a Terra, que tem uma superfície. Porque assim, a gente tá aqui no chão, a gente sente que é a superfície da Terra, né?
O buraco negro é uma região. Tanto que muita gente acha que a partir do momento que você entra no buraco negro, você sabe que você entrou. Na verdade, não. Assim, porque a luz entra normal, é uma região. Você fica parado ali. Você só entra. Aham. Você nem ia perceber que você entrou num buraco negro. Então... Mas não consegue sair nunca mais. Não consegue sair nunca mais. É uma região que você não consegue mais sair. E... É tipo relacionamento abusivo. Você não percebe que entrou e não consegue sair. É isso. Olha só. É isso. Né? Ao invés de falar, tô no fundo do poço, tô no buraco negro. Tô no buraco negro. Então, e aí, mas esse brilho, ele nos dá informação. Dependendo de como tem esse brilho, a gente então tem informação sobre o buraco negro em si. Tava escrito ali numa imagem histórico de alguma coisa. Volta lá, Vitão, naquela imagem. Só pra eu ver que tava escrito... Tinha escrito aqui que dava pra ver o histórico de alguma coisa. Naquele disco? Naquele Naquela do disco? Só que na sugestão de imagem. Naquela que ele tinha clicado, tinha uma sugestão de imagem embaixo. Ele acha ali. Só pra talvez fique mais didático se tiver a ver com o que você tá explicando. Aqui mesmo. Aqui. Histórico de... Não, horizonte, não era histórico não, tô míope. O horizonte de eventos é o nome que a Horizonte gente de dá eventos. pra essa região. Ah, tá. E aqui, singularidade... Singularidade é o centro do buraco negro, que é onde toda a massa dele está concentrada. É o grande mistério, assim, a gente não sabe muito bem sobre a Isso que é um singularidade. mistério, né? Esse é o mistério dos buracos negros. Essa luz toda em volta, você diz que às vezes são estrelas que ficam ali, certo? Sim. Uma vez que elas estão em volta, elas ainda podem ser sugadas ou existe um portal do buraco negro que só por ali entra? Não, em qualquer lugar que ela esteja, ela pode, se ela ficar presa no campo gravitacional dele, ela começa a espirar lá para dentro dele. Ah, então o que a gente... Vamos supor que isso... Eu não sei se essa foto é real ou não, ou se é um desenho. Mas o que eu quero dizer é... Imaginando que essas estrelas estejam coladas ali, no campo gravitacional. Elas estão aos poucos sendo sugadas? É isso? Sim, se começar é que a gente fala assim, é um processo de transporte de momento angular. Então, assim, se começar a ocorrer... É um processo físico bem chato, assim. A gente brinca, né? Conservação do momento angular define tudo no universo. Mas se começar a ocorrer um transporte de momento angular, pode ser por campos magnéticos, por exemplo, pode ser que ela comece a ser sugada para dentro do buraco negro. Quantos buracos negros existem? Bilhões. Muitos Bilhões? Bilhões. Roberta? Só na Via Láctea, eu acho que tá por volta de 1 bilhão. E, assim, descobertos... Porque tem os estelares e os supermassivos. Esse é um exemplo de Agora, abrimos aqui. Abre o parênteses. Porque os buracos negros supermassivos, eles são buracos negros, assim, muito, muito grandes. Inclusive o da foto, que é esse aqui, né? Que é a primeira foto de um buraco negro. Esse aí ou de baixo? Esse laranja. Esse. Esse aí, que o nome dele é M87 Estrela. A gente sempre chama os buracos negros de estrela por algum motivo. Mas é o M87 Estrela. Ele é maior que o Sistema Solar. Bem maior que o Sistema Solar. Que o Sistema Solar? Sim, que o Sistema Solar. Eu achando que era um negócio menor, entendeu? Eu achando que era tipo, sabe, uma regiãozinha assim? Não, ele é maior que o Sistema Solar, esse aí. É que, assim, dizer é maior que a Terra já assusta. Sim. Já tô assustada com essa informação, entendeu? A gente podia ter parado aí. Dizer que é maior do que o Sistema Solar é desesperador. Porque... Sim. Inclusive, tem um que acho que não se dá pra procurar, é Tom 618. Ou seja, como você disse que às vezes a pessoa não percebe que entrou, todo o Sistema Solar pode estar dentro de um buraco negro e a gente nem sabe. Existe essas teorias de que o universo é um buraco negro e... Existe um pessoal que tá nessa linha, assim. E que fora podem existir outras coisas que a gente não sabe. Sim. E por isso... Bom, aí eu já vou viajar aqui. Por isso não se achou vida, porque tá dentro. Aí, quem sabe, a vida tá fora do buraco negro e a gente não consegue sair. Meu Deus! Hoje é assim, ó. A terceira imagem ali, esse é o maior buraco negro conhecido. É o Tom 618. E seria a órbita da Terra em comparação a ele. A Terra ali, pitititica. Aquele pontinho ali é o planeta? É a órbita da Terra, órbita seria a órbita. O que a gente tá em torno do Sol. Então, isso comparado... Não, pera um pouquinho. É o caminho todo. É o caminho todo. Não é só a Terra. Não é só a Terra. Aquele pontinho é o nosso ano inteiro de Terra rodando, Exato. ok? Exato. E esse é o Tom 618. Caramba, Tom.
Ele levou o nome de Caramba, né? Tom! Moleque, você é grande, hein, Tu Tom? não tá brincando, não, então. É, tonelada, né? Tom, Aham. o nome é apropriado. Tom. Nossa senhora. Eu tô assustadíssima com essa informação. Assustadíssima! Não, porque assim, ó, sendo só a Terra, aquele pontinho, já é muito. Mas não é a órbita da Terra. Então, se você imaginar... Vou fazer uma pergunta idiota, você pode não saber a informação. Você tem ideia de quantos tamanhos de Terra a gente tem na órbita da Terra? Só pra ter ideia do tamanho ali? A gente tem... Quantas terras tem na... Tem 360... 364. O tamanho, é isso? É, sim. Então, 364 ou barra 5 vezes, né? 365. Vamos tratar o... sim. 365 vezes o tamanho da Terra. É aquele pontinho. Aquele pontinho. Mesmo assim, É, então. o tomzão ali. Você pegar a Terra, bota 365 terras, é aquele pontinho, perto do tom. E é só pensar na questão do Sol, né? Porque o Sol tá ali no centro. Então, assim, o Sol é menor ainda. Tipo, porque a órbita é maior do que o Sol, né? Então, o Sol é um pititico. Exato, exato. Meu Deus, cara.